Você sabia que é possível verificar as crenças instaladas no seu subconsciente através do teste muscular? No último vídeo eu ensinei os 5 passos para se fazer esse teste muscular e verificar o que está gravado na sua mente subconsciente, para assim identificarmos as crenças limitantes e bloqueios em nossa mente. Mas espera aí, você sabe como que isso funciona? Você quer saber como que o nosso corpo revela o que está gravado na nossa mente? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou ensinar tudo o que está por trás desse método. Bora lá! E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Brasil, é um prazer estar aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou explicar a teoria por trás do teste muscular. Se você já assistiu o último vídeo onde eu passei os 5 passos para você testar as suas crenças, então vai ser bem fácil para você pegar agora a teoria. Se você ainda não assistiu, pode assistir depois, não tem problema. Mas eu já deixo avisado que é legal assistir esses 2 vídeos em sequência, pois assim você integra tanto a parte prática quanto a parte teórica num só aprendizado. Entender a mecânica deste teste vai abrir espaço para que você possa explorar a sua mente e descobrir muitas coisas sobre si. E acredite, dá para acessar muita informação importante e interessante através desse teste. Mas antes da gente já ir ao que interessa, vou lembrar daquela nossa troca energética esperta, onde eu te entrego um vídeo e você me entrega um like. Então aperta o joinha aí e bora lá. O nosso cérebro é uma máquina biológica de uma tecnologia tão poderosa que a ciência ainda está longe de desvendar completamente todo esse mistério. Isso todo mundo sabe, beleza. Mas o que nem todo mundo sabe é que o nosso cérebro pode ser dividido em 3 grandes partes: o neocórtex, o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. Cada uma dessas partes processa e gerencia informações de forma singular. Mas para a gente entender como o teste muscular funciona, a gente só precisa focar no cérebro límbico. No cérebro límbico, que é essa porção mais central do nosso cérebro, está a área onde gerencia todo o nosso estado emocional, nossas crenças, nossos sentimentos, desejos, apegos e aversões. Essa parte do cérebro é autômata, ou seja, ela processa e organiza todas essas informações sem que precisemos estar conscientes dela. Essa parte do cérebro também é a que está encarregada pelo Sistema Nervoso Autônomo, ou SNA. Como o próprio nome já diz, é a parte automática de todo o nosso sistema. Só para você ter uma ideia do que esse tal de sistema nervoso autônomo gerencia, é só você parar e perceber o que está acontecendo dentro de você agora mesmo, a nível fisiológico. Seus batimentos cardíacos, sua temperatura corporal, sua digestão, ciclos hormonais, produção de células, respiração e basicamente tudo que acontece automaticamente para te manter vivo. Agora, eu quero que você perceba é que a mesma parte do cérebro que processa as memórias, sentimentos, crenças e emoções é a mesma parte que é responsável pelos sinais automáticos que regulam todo o nosso corpo. E o que eu quero dizer com isso é que as nossas emoções, sentimentos e crenças podem influenciar diretamente em como o nosso corpo está se regulando. Mas vamos com calma. Repare que a nossa mente não está no nosso cérebro. O nosso cérebro está no nível físico e a nossa mente está no nível mental, certo? Então, como é que a mente e o cérebro se conectam? A resposta para essa pergunta é: usem os tambores. O nosso campo eletromagnético, que podemos também chamar de campo energético, ou campo áurico, ou simplesmente aura. A-U-R-A, aura, tá? Não é áurea, são 2 coisas diferentes, aura e áurea. O nosso campo eletromagnético, ou aura, é a área onde a nossa energia, que contém todas as informações sobre o que nós somos e o que nós somos, se manifesta e serve como ponte para levar as informações metafísicas para o nosso cérebro físico. E isso nos ajuda a entender o porquê do primeiro passo do teste muscular. O primeiro passo do teste muscular é alinhar o campo energético, certo? Quando alinhamos o nosso campo energético, estamos direcionando esse fluxo de informações de forma alinhada com os nossos chakras, que são os centros energéticos desse nosso campo áurico. E quando o nosso campo está alinhado, a nossa mente consegue transmitir as informações com muito mais
facilidade e sem ruídos ou distorções para o nosso corpo. E sim, tem muitas coisas que podem quebrar esse alinhamento do nosso campo áurico. Radiação de celulares, smartwatches e televisões são um exemplo disso. Mas nem precisa desses aparelhos. Só da gente cortar a nossa aura já é o suficiente para gerar uma desarmonia nesse fluxo. E isso pode acabar nos deixando vulneráveis a energias externas. Por isso, se você é um empata e sofre com o efeito esponja, é interessante sempre manter o seu campo alinhado e coeso. Deu para entender por que esse é o primeiro passo desse teste, certo? Quanto ao segundo passo do teste muscular, não tem muito o que explicar. Basicamente, a gente se coloca na posição ideal para que a gente possa testar os músculos corretos de acordo com a forma com qual a gente vai realizar o teste. No vídeo anterior, eu ensinei 3 formas de se fazer esse teste muscular. O teste do pêndulo, onde a gente usa todo o nosso corpo. O teste do antebraço, onde a gente usa apenas os membros superiores. E o teste da argola, onde a gente usa somente os dedos das mãos. Mas você pode testar qualquer parte do seu corpo usando esse método, tá? Inclusive até mesmo um pêndulo mesmo, aquele que a gente segura. E a pergunta que devemos fazer é: como o nosso corpo se balança para frente e para trás, fica fortalecido ou enfraquecido quando a gente faz uma afirmação? E por que existe essa diferença no tônus muscular quando a gente fala algo verdadeiro ou falso? Essa é a parte mais interessante. E assim, eu não sou nenhum especialista em neurologia, nem em fisiologia. Então eu vou compartilhar a forma como eu compreendo esse fenômeno. A nossa mente subconsciente armazena informações, certo? E quando uma informação é validada, ou seja, quando ela for verificada pelo nosso cérebro através de experiência, essa informação torna-se um parâmetro mental que chamamos de crença. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Se você ainda não viu, dá uma checada lá. Bom, e aí nosso cérebro límbico, que gerencia emoções, sentimentos e crenças, está enviando sinais o tempo todo para o nosso corpo. Esses sinais, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, vêm das informações que estão gravadas na parte subconsciente da nossa mente. E então, quando a gente faz uma afirmação, o nosso cérebro traz essa informação e o significado que isso tem pra gente. Se essa informação for válida para a mente subconsciente, é estabelecida uma coerência entre o que está sendo afirmado e o que está gravado em nossa mente. Essa coerência se reflete em todo o nosso campo energético e também no nosso corpo físico. E nosso tecido muscular, sustentado pela coerência do nosso campo, se fortalece. Porém, quando afirmamos algo que não é válido para a mente subconsciente, ou seja, uma mentira, a incoerência toma o espaço e se reflete em todo o nosso corpo. E aí o nosso tecido muscular, sustentado pela incoerência, se enfraquece. No caso do teste do pêndulo, eu realmente não sei dizer quais músculos refletem isso para gerar o balanço do corpo. Mas aí a gente pode fazer uma analogia a uma planta, que se inclina para frente para alcançar a luz do sol e que se recua para se afastar de ambientes desarmônicos, poluição, sonora, etc. Bom, e você lembra qual é o terceiro passo para a gente fazer o teste muscular? É só fechar os olhos. E quando a gente faz o teste muscular, a gente está utilizando o sistema nervoso autônomo para transmitir a coerência ou a incoerência gerada no cérebro límbico para todo o corpo. E não sei se você sabe, mas a maior parte da atividade cerebral na região do neocórtex, que é a parte consciente do nosso cérebro, vem dos estímulos visuais. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente corta esses estímulos visuais e a gente consegue focar mais energia na região do cérebro límbico. Por isso é bom fechar os olhos quando se está se fazendo o teste. Simples, né? O teste pode funcionar também de olhos abertos, mas quando eu vou ensinar esse método para as pessoas pela primeira vez, eu sempre passo aquilo que vai facilitar para ela perceber essa resposta do corpo. E isso de fato ajuda. Só que uma vez que você já dominou esse teste, você pode ficar de olhos abertos e vai funcionar do mesmo jeito. O quarto passo desse método é calibrar o sim, sim, sim e o não, não, não. Essa é a parte que provavelmente é a mais importante de todo o processo. Porque você testa a afirmação positiva e depois a negativa para perceber a diferença da resposta que o corpo dá. Se você não fizer essa etapa, além de você poder ter dificuldade em perceber se uma crença está instalada mesmo no seu subconsciente ou não, você pode estar com as polaridades invertidas e ter resultados opostos. É isso mesmo.
E apesar de ser incomum a gente estar com as polaridades invertidas, pode acontecer, e eu já vi acontecendo com várias pessoas enquanto eu estava dando o curso. Você consegue saber se as suas polaridades estão invertidas caso você afirmar sim, sim, sim e o seu tônus muscular ficar mais fraco ou você perceber o seu corpo balançando para trás no teste do pêndulo. E também caso você perceba o seu tônus muscular ficando mais forte quando você fala não, 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 ou o seu corpo balançando para frente. Se você sabe reinverter as suas polaridades, ótimo. Assim você vai perceber a resposta da forma correta, de forma normal. Mas caso você não saiba, então a calibragem do teste vai te indicar para perceber as respostas do corpo de formas invertidas. O sim vai ser no não e o não vai ser no sim. Observação, se você já é Theta Healer e não sabe equilibrar suas polaridades, basta você se conectar com a fonte e comandar que as suas polaridades sejam equilibradas da melhor e mais elevada forma. E aí é só testemunhar e pronto. E por fim, o último passo do teste é afirmar a crença que você quer testar. Da mesma forma que o corpo reage automaticamente quando falamos algo positivo, como sim, sim, sim e não, 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 o corpo também reage quando afirmamos qualquer coisa. Se estamos falando algo que é válido para a nossa mente subconsciente, ou seja, é congruente com o nosso sistema de crenças, o nosso corpo vai reagir da mesma forma de quando falamos sim, sim, sim. E quando falamos algo inválido para a mente subconsciente, ou seja, se essa informação não consta nos registros do nosso sistema de crença, o nosso corpo vai reagir da mesma forma de como a gente fala não, não, não. Isso até pode parecer bem simples, mas é bem comum a gente se embananar enquanto a gente está aprendendo a usar esse método. Vou dar um exemplo. Quando testamos a crença eu me amo e o teste aponta para o mesmo resultado que o sim, 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 isso significa que nós temos essa crença. Quando testamos a crença eu me odeio e o teste aponta para o resultado igual ao do não, 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 significa que a gente não tem essa crença. E eu quero deixar isso bem claro, porque tem pessoas que acham que ao testar uma crença ruim e o resultado é negativo, elas acham que elas têm essa crença negativa porque o teste deu negativo. E não é bem assim. O teste não aponta se a crença é positiva ou negativa. O que o teste aponta é se isso é válido pela mente subconsciente ou não. Então, se você testar uma crença negativa e o resultado for a mesma que o não, 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 então você pode ficar tranquilo porque isso significa que você não tem essa crença. Mas tem uma pegadinha aí. Porque o nosso subconsciente armazena as crenças da forma como elas são e ficam nessa parte subconsciente. Ou seja, a gente não organiza esse sistema de crenças de forma consciente. E essas crenças são organizadas de forma automática. E o que eu quero dizer com isso é que você pode ter o que chamamos de crença dupla. Crenças duplas é quando a gente acredita tanto numa informação quanto no seu oposto. E o exemplo disso é quando nós acreditamos que nos amamos, porém acreditamos também que nos odiamos. E quando acreditamos que somos ricos e também acreditamos que somos pobres. E sim, é possível ter essas crenças opostas presentes no nosso sistema de crenças. Isso pode gerar um conflito interno no nosso sistema de crenças que faz com que a gente ora perceba-se rico, ora perceba-se pobre. Ora a gente está se amando, ora a gente está se odiando. Isso gera uma oscilação desnecessária no nosso sistema. E o melhor que a gente pode fazer nesse caso é remover a crença negativa e manter a positiva. Mas basicamente é isso. Não tem muito mais dica que eu posso dar aqui. Tá? No outro vídeo eu já falei algumas dicas e vou falar outras aqui. É sempre bom você estar hidratado para fazer esse teste. Tá? Estar hidratado significa que o seu corpo, o seu campo eletromagnético, ele consegue passar as informações para o seu corpo com mais facilidade. Você tem que evitar ao máximo utilizar não quando você for testar uma crença. Se você quiser testar, por exemplo, eu não posso ganhar dinheiro, você precisa testar eu posso ganhar dinheiro e você vai ver se isso vai dar positivo ou negativo. Se der positivo, então você pode ganhar dinheiro, beleza. Se o teste der negativo, significa que você não tem essa crença de que você pode ganhar dinheiro. Isso foi só um exemplo, tá, galera? E assim, tem muitas crenças que a gente pode estar identificando através desse teste. E para a gente remover essas crenças, reprogramá-las em crenças libertadoras, expansivas, empoderadoras, a gente precisa de uma técnica específica para conseguir alterar essa informação na nossa mente subconsciente. A técnica que eu mais gosto de utilizar é o Theta Healing. Inclusive, essa é a técnica que eu utilizo principalmente para o meu trabalho, né? O meu trabalho consiste basicamente em Theta Healing e coisas que se conectam a isso. E eu, que sou instrutor de Theta Healing, eu posso te indicar fazer esse curso que é maravilhoso, tá?
tá? Claro que eu sou suspeito para falar, afinal eu sou instrutor, mas esse curso te ensina não só a fazer o teste muscular, mas também a reprogramar as crenças e, mais do que isso, te ajuda a encontrar as crenças mais profundas. E isso é um tema para um outro vídeo, na verdade, porque a gente tem um sistema de crenças que às vezes é tão complexo que não adianta a gente ficar identificando crenças superficiais. A gente precisa aprofundar nas crenças e pegar as crenças mais significativas na nossa vida. São essas crenças raízes que vão determinar fatalmente aquilo que a gente está escolhendo viver, porque a gente realmente acredita no âmago do nosso ser. Enfim, dá pra gente falar bastante sobre isso, mas para encurtar o vídeo é só isso. Então galera, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maneiro, ajuda bastante. Se você gostou, quiser compartilhar o que você achou, comenta aí abaixo, tá? E se você curte esses assuntos de mente, reprogramação mental, espiritualidade, terapia alternativa, enfim, tudo isso eu vou estar postando aqui no canal e eu vou querer saber a melhor forma de fazer isso, por isso eu preciso do feedback de vocês. E se vocês quiserem receber esse conteúdo, se inscreve no canal, valeu? Gratidão de coração e fui!